Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia de mais um vlog de leituras da semana. Já vou começar esse vlog aqui fazendo basicamente uma promessa que se eu não conseguir terminar nessa semana o Dança Macabra e o Silmarillion, eu juro que eu desisto de fazer vlogs porque eu não aguento mais ler esses dois livros. Mentira, o Silmarillion tá bem legal, o Dança Macabra é o Dança Macabra. Então, complicado, mas vamos seguindo. Eu decidi abrir o vlog com vocês um pouquinho antes, na verdade, de eu começar a leitura, porque eu tô saindo pra viajar daqui a pouquinho. E vou ver se eu consigo fazer algumas gravações com vocês durante essa viagem. Vai acabar que eu vou mudar de cenário, obviamente. E também não vou estar com os livros, porque eu tô levando só o Kindle. Tô levando os livros dentro do Kindle, porque, enfim, é muita coisa pra levar. E não vale tanto a pena. Espero que nessa viagem eu consiga ler bastante, porque são, sei lá, acho que 7 horas de viagem. E a gente tá saindo quase 5 horas da tarde, vai ser 5h30 o ônibus, então vai chegar lá perto da 1 da manhã. Espero que eu não capote de sono, porque pode acontecer forte. Mas espero pegar então pra ler, pra terminar a Dança Macabra e pegar um pedaço do Silmarillion. Vamos ver como é que vai rolar. Então eu vou trazendo updates pra vocês. Então, até daqui a pouco. Então, galera, vim fazer um update pra vocês. Acabou que ontem à noite eu não consegui filmar nada. Eu acho que eu não sou uma pessoa assim tão popstar ainda, que consegue fazer gravações dentro do ônibus. E também a gente veio com o ônibus às 5h30 da tarde, chegou aqui, já era 2 horas da manhã. E dentro do ônibus, claro, de máscara e tudo mais, é muito ruim de falar. Eu achei que ia ficar meio ruim as filmagens, tudo escuro também, porque eles apagam todas as luzes à noite, né? Então ia ficar meio ruim. Também na parada de ônibus eu tinha planejado fazer uns takes pra vocês, mas a gente pegou um ônibus que fez uma outra rota por causa que eu não sabia porquê. Mas enfim, a gente veio com um ônibus que demora um pouco mais e vai por outro caminho. E ele acabou não parando no lugar que ele para sempre. Parou um pouco antes e daí eu tava meio... Acho que eu tinha recém cochilado e acordei meio no susto e não lembrei de fazer. Enfim, foi uma viagem meio desconfortável, apesar das poltronas serem enormes, é bem desconfortável. Enfim, mas foi isso aí. Consegui ler bastante ontem, terminei a Dança Macabra, amém, porque eu não aguentava mais. E, mentira, a última parte, a penúltimo capítulo que fala dos livros foi aquela coisa cansativa padrão, mas algumas partes mais, outras menos. Mas o último capítulo, ele faz tipo um resumão, assim, sobre o porquê ele escreveu o livro e tudo mais, e ele fala um pouco sobre a escrita dos livros dele mesmo, e as adaptações e tudo relacionado a ele, um pouco mais pessoal, e eu achei super legal. Então, se você decidir abandonar a Dança Macabra, vale muito a pena pelo menos ler o último capítulo, porque é super da hora. Daí, claro, vem a todas as milhões de indicações dele. Sinceramente, foi uma leitura bem complicada, mas eu planejo um dia, talvez, ler e assistir os filmes que ele recomenda, e daí, sim, pegar pra reler de novo, porque daí deve ser uma experiência um pouco mais bacana e você entender tudo que ele tá falando e tudo mais. Acho que daí é um pouco da hora. Também li um pouquinho de Silmarillion, li os 2 capítulos que eram de ontem e foi legal, assim. Mas tá começando a se ambientar. E li mais metade de um capítulo que era no caso de hoje. Quero ver se eu termino agora. E talvez leio já o próximo, que seria de amanhã. Porque tá uma história bem legal. Quero terminar logo isso e partir pros próximos. Essa pessoal é a Hannah. Olha só, que pessoa carente. Ai, que delícia. Tava querendo um carinho. Um carinho mais gostoso. Dá oi pra galera, Hannah. Notem a minha cara inchada de quem foi dormir 3 horas da manhã e acordou meio-dia. Adoro sábado. Oi pessoal, tudo bem? Hoje então é terça-feira, meio-dia. Desculpa, eu dei uma flopada muito grande nesse vlog. Eu tinha preparado e pensado em fazer diversas coisas pra vocês aí ao longo desse fim de semana que a gente viajou, mas acabou não rolando. Foi uma viagem que não foi lá muito agradável. A gente fez uma viagem pro interior do Paraná aqui, no norte, na verdade, do Paraná. A gente foi na cidade onde morava a mãe do Arthur. Ela faleceu faz pouco mais de um mês, então foi um fim de semana bem difícil, bem complicado, porque seria o aniversário dela. A gente acabou indo porque a gente foi buscar o carro que vai ficar com a gente. Então foi um fim de semana bem triste, bem complicado. A gente foi lá, passou com o irmão dele um pouco. Então não tinha muito clima, assim, pra ficar falando. Eu acabei não lendo nada nesse fim de semana.
E ainda pra ajudar tudo, eu fiquei meio gripada, meio, sei lá, meio ruim. E ainda tô assim, meio marromeno. Então não rolou muito de fazer muitos updates pra vocês. Mas ontem à noite eu consegui ler um pouco, depois do trabalho. Tava meio ruim, assim. Sabe aquele clima que você não tá com vontade nem de assistir, nem de ler, nem de nada, assim. Você quer só ficar parada olhando pra parede. Tava meio que nesse, sei lá, estranho. Mas eu acabei pegando, dei uma forçadinha pra terminar, porque eu tava bem animada. E acabei terminando o Silmarillion. Oh, os anjos gritam. Porque eu consegui terminar, achei bem legal. Os últimos 2 capítulos, que são 2 grandões, são bem legais. Vai falar, o último é a Terceira Era, né? E os Anéis do Poder. E é muito legal, muito bacana. Eu sabia meio por cima, na verdade eu sabia aquele resuminho que tem no começo do Senhor dos Anéis, de como eles foram forjados, como eles foram perdidos, enfim. Mas eu não sabia exatamente a origem do Sauron e como tudo se alinhava, como tudo se conectava nessa história. E é muito legal, muito gostoso de acompanhar, assim, sabe? Você vê de onde vem as coisas, meio que pensar pra onde vai. É muito da hora. E assim, olha, o desafio você conseguir terminar de ler esse Silmarillion e não ficar morrendo de verdade, de vontade de começar o Hobbit, porque a história é muito legal. E daí já, na verdade, ele passa por cima do Hobbit. O Hobbit não é muito relevante pra história ali da Terra-média como um todo. Mas de Senhor dos Anéis até ele passa por cima e ele resume, assim. Então, tipo, traz um spoiler aí de Senhor dos Anéis, se você não leu. Vai mais ou menos, né? Não vai contar em detalhes, nem deixa tudo muito explícito, mas fala o que acontece no final. Então, fica aí a dica se você um dia for ler Senhor dos Anéis. Eu leria Senhor dos Anéis antes, porque daí você se ambienta, você se apaixona pelo universo, e daí você vai procurar explicações, seu marido. Eu sei que tem outros livros, e eu não sei bem exatamente até que ponto eles são mais aprofundados. Eu vou começar a dar uma pesquisada, porque ele dá uma passada, mesmo que pincelada, por toda a história, pelo que eu entendi. E eu acho que os outros livros ele vai ser um pouco mais mergulhado na história, com mais detalhes e tudo mais. Mas, enfim, foi muito legal, foi uma experiência muito gostosa. Pelo menos o final dele foi. O meio foi meio complicado, mas no geral foi muito bom mesmo. Super recomendo, mas é claro, com um super asterisco, porque é uma leitura quase que de estudo, assim, né? Ela é bem mais densa, bem mais complicada. E você tem que ir, voltar, ir lá, olhar quem que é. Pelo menos eu me esqueço muito fácil, assim, que é muito personagem. Então, eu vou lá, olho, quem é esse, quem é aquele, quem que é aquele lá, o que aconteceu. Então, e não é uma boa leitura pra você ficar pausando muito, porque você esquece os detalhes. Então, vai que vai num tiro e segue o barco. Agora, eu tô em dúvida porque, assim, eu tinha planejado ler os pequenininhos e eu não tô exatamente num ritmo fervoroso de leitura. Então, eu não sei exatamente. Provavelmente eu vou pegar A Volta do Parafuso e o Guia do Mochileiro das Galáxias 2, que são os obrigatórios. O Volta do Parafuso porque vai ter discussão e o outro porque eu quero muito seguir na história pra eu não desanimar. E daí eu vou ver o que eu vou fazer com o meu mês, se eu realmente vou pegar os pequenininhos que eu tinha reservado, ou se eu já vou dar entrada nos próximos do mês que vem, porque vem uma cachorrada por aí de livro grande, que é o caso do Nosferatu, é o caso do Emma, da Jane Austen, e eu já tô com saudade desses. Quero ler os pequenos, mas eu tô com saudade das leituras coletivas. Então eu vou ver como é que eu vou me organizar certinho e quem que eu vou pôr na frente. Também andaram chegando uns aqui por casa, aqui ó, tô com a mão coçando pra ler. Mas é isso aí. Tô me programando aqui, tá ficando meio apertado. Eu tenho os vídeos pra gravar pro final do Veda, tenho que editar eles e gasta muito tempo fazendo isso. Então, às vezes eu termino de editar e fazer as coisas, eu já não tô com tanta vontade de ler. Então anda meio complicado, eu tô mais afim de ficar jogada na cama assistindo só. Mas tocamos o barco, não há de ser nada, vai dar tudo certo. E é isso aí. Então eu vou ver o que eu faço. Eu ainda quero pelo menos pegar os quadrinhos que eu tinha prometido pra esse mês. E a gente vai conversando, eu vou dando um update pra vocês. Hoje à noite, se eu conseguir ler mais alguma coisa, dependendo do que rolar, né? Amanhã é feriado, eu trago mais um pouco de updates pra vocês. Beleza? Falou! Então, pessoal, vim aqui encerrar o vlog com vocês. Como eu disse, foi um vlog meio difícil. Eu acho que eu dei uma subestimada aí no poder do Veda. E foi um pouco difícil, na verdade, me programar agora, principalmente nesse final. Gravar tantos vídeos, editar e fazer leituras e tudo mais. Com a viagem que vocês deram uma acompanhadinha, ficou um pouco complicado
fazer tudo isso ao mesmo tempo e eu acabei não conseguindo gravar todos os dias como eu queria pra vocês, que afinal eu tinha que ler pra contar alguma coisa e nem sempre sobrou tempo. Mas vamos lá então. O último, então, eu tinha falado que eu tinha terminado o Silmarillion, que tá aqui, mas vamos deixar para as considerações finais. Eu comecei mais 3 livros depois que eu terminei o Silmarillion, porque, né, não conseguia só um. Então, um deles foi o Restaurante no Fim do Universo, que é a continuação do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a série O Mochileiro das Galáxias. E eu tô gostando muito mais do segundo, muito mais. Eu acho que, assim, o primeiro eu tive uma certa estranheza, porque eu não tinha calibrado bem, digamos assim, a expectativa do que eu ia encontrar. Ela é uma série que vai trazer ficção científica, mas com uma pegada, assim, bem mais no humor mesmo, e é um humor super ácido, super inglês, que é bem diferente, e eu tô curtindo muito agora. E a ficção científica é uma ficção científica também puxada pro humor, porque é umas coisas muito absurdas, assim, é pra ser absurdo. E eu acho muito legal, ele tem ideias muito bacanas mesmo. Que eu fico me pensando assim, da onde que ele tirou. Só pra vocês terem uma ideia, o Restaurante no Fim do Universo, isso aqui não é um spoiler porque eu não vou contar, porque na verdade eu nem sei o que vai acontecer ainda direito. Mas esse aqui, que no caso que ele fala no título, é um restaurante em que as pessoas podem degustar uma refeição super refinada no fim do mundo. Então o universo está explodindo, está morrendo e as pessoas estão comendo. Então eles viajam, é uma viagem temporal nesse restaurante em que as pessoas podem ver o mundo acabando enquanto comem. E é muito legal, é uma ideia assim muito fora da caixinha. E é muito legal também a forma de pagamento, que você, segundo eles, você deposita 1 centavo na conta do restaurante na sua linha do tempo, no ano que você tá, e até chegar no fim do universo, então já vai ser, tipo, rendido muito e já vai pagar a refeição. É muito engraçado, sério, tem muitas coisas legais. E eu tô gostando bem mais agora, então eu tô, tipo, calibrada pro que eu vou receber desse livro e tô me divertindo bastante. E talvez já engate aí, não agora, provavelmente esse mês, mas quem sabe mês que vem eu já engate o terceiro, porque aproveitar que eu tô curtindo bastante. Outra leitura que eu comecei também foi a leitura do nosso mês do Clube dos Thrillers, que infelizmente está aí entrando num hiato, e essa aqui vai ser nossa última leitura por enquanto, que é Outra Volta do Parafuso, do Henry James. E esse aqui eu estava assim, metade de mim tinha muita curiosidade para saber o que ia acontecer, e a outra metade de mim não tanto assim. Por quê? Porque eu assisti a série da Netflix, né, que é A Maldição da Mansão Bly, se eu não me engano. Eu acho que sim, não tenho certeza. É porque eu sempre confundo residência ou mansão. Ou é residência ou mansão, ou é maldição ou assombração, algo assim. Enfim, e como eu assisti, eu adorei essa temporada. Achei ela sensacional mesmo. É uma história muito legal, que equilibra muito terror e drama, suspense e drama. Então, e traz, assim, algumas mudanças de personagem que eu creio que aconteça em relação ao livro, que são muito inteligentes, muito bonitas, assim, sabe? Enfim, tem representatividade na série, então perfeito. Eu queria saber qual era, então, a relação, porque eu já tinha assistido um filme que era baseado nessa história, que eu acho que foi publicado, saiu no Brasil como Os Órfãos, ou algo assim, que foi um filme muito ruim, o final é muito ruim. Mas eu já ouvi falar que o final disso aqui ele é muito fumado, e eu queria saber, então, o que tinha a ver a série com esse livro, e até agora, assim, o clima tá super legal, tá super dark, assim, super a protagonista super perdida. Se vocês não sabem o que é essa história, é a história de uma moça que ela vai trabalhar como governanta numa casa de campo, né? Porque eles são cheios de gostar de casa de campo, né? Nessa época. E ela vai cuidar de 2 crianças, né? Um menino de 10 anos e uma menina de 8. E é claro, numa mansão super sinistra que as coisas estão meio assim, sei lá. O tio das crianças disse que ela pode, que ele vai pagar bem pra ela não incomodar ele, pra ela nem mandar carta, porque ele mora na capital. E a história é que a última governante, a última babá das crianças morreu, assim, misteriosamente. Então, é um clima super dark. Assim, eu tô tendo um pouco de dificuldade, porque afinal nós estamos falando de um livro que é de 1800 e bolinha ali, o final, né? Se eu não me engano. Talvez esteja falando errado, mas não tenho certeza. Mas assim, algumas coisas ficam muito subentendidas, algumas coisas eu não tenho certeza se eu tô sacando.
Eu tinha que estar lendo esse livro bem mais acordado do que quando eu leio, pra entender todas as nuances do que ela tá falando. Fica tudo muito assim nas entrelinhas e muito bizarro, assim. Mas eu acho que a história perde um pouco de não ter a parte gráfica da série, por exemplo, né? Que você consegue ver as coisas acontecendo, você consegue ver as caras e bocas. A menininha que faz a Flora na série é muito bizarrada mesmo. Então eu acho que traz muitos mais elementos pra história. Mas eu tô gostando bastante. Eu tô mais ou menos na metade. É porque assim, eu tô na página 70. Em teoria, o livro tem 200 páginas, mas a história só vai até 160. Depois tem umas 30 páginas ali que é um pós-fácil escrito por alguém, não sei quem é ainda. E depois tem algumas notas de alguma coisa assim. Então a história mesmo tem 160 páginas, né? 80 seria a metade, eu tô na 70. Então tá indo, tá? Tá legal, eu tô gostando bastante. E outro que eu comecei, que tá nos meus 28 antes dos 28, que é As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo, que é o filho do Érico Veríssimo. Eu queria ler alguma coisa dele, mas pra conhecer mesmo. Eu lembro que eu vi um vídeo da Isabela, desculpa, a Isabela do Leandro de Morrer, ela começou a falar que era muito engraçado esse livro, ela achava as crônicas muito divertidas. Sinceramente, não tô achando. Tá meio assim, puta, cara. E daí, tipo, ele dá uma pelada, dá pra ver que ele não é uma pessoa assim, machista ou algo do gênero. Eu sei que ele tira bastante, assim, faz até piada sobre isso. Mas ele tenta fazer umas coisas meio engraçadonas, assim, sobre, os homens, homens com H maiúsculo, sei lá o quê. Isso sinceramente, assim, não é que não gosto. Eu não sei. Eu não acho graça, sinceramente. É o tipo de coisa que já me deixa um pouco sem humor. E eu só cancelo, sei lá. Não deixo me afetar. Teve algumas histórias que são engraçadas, assim, no meio, assim. Mas não é algo assim, uou, super demais, sabe? Não achei nada, tipo, super genial. Nem umas saídas muito legais. Tem umas crônicas que não dão em nada mesmo. E, sei lá, eu tô na página 110 e vai até a página 160. Então, tá quase ali. São crônicas assim, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, a letra é bem grandona, bem espaçada. E cada vez que eu termino uma crônica, tipo, pulo uma página. Sempre começa na página do lado direito, então não são exatamente tudo cheio de texto. Então vai bem rapidinho. Tô indo assim, eu queria ler, comprei, mas não tô gostando. Sinceramente, assim, não foi algo que talvez não estou no rolê da leitura desse aqui, mas não dá pra acertar todos, né? É isso aí. Então vamos fazer o balanço semanal, apesar dos pesares de todas as coisas, os 1000 vídeos gravados. Eu terminei Dança Macabra e foi difícil, teve umas partes que eu não tava gostando, teve umas partes que foi... Eu só queria que acabasse logo, mas mesmo assim ficou muitas coisas, muitos livros de indicações do King, que provavelmente eu vou voltar aqui pra comprar um dia, pra fazer essas leituras, porque são indicações muito legais, assim, mesmo quando ele só cita por cima o livro. Mas confesso que o meu ranço de spoiler deu, assim, uma quebrada no rolê da história e tudo mais. Eu já lia meio com mau gosto, principalmente a parte dos livros, porque eu sabia que ele ia contar a história e me deixava um pouco chateada. Eu acho que eu não aproveitei tanto quanto eu queria. Como eu disse, gostaria de um dia ler os livros, assistir os filmes e daí apreciar essa obra. Porque eu acho que é uma obra, assim, muito ímpar. Pelo menos não... talvez para pessoas que sejam estudiosas e saibam mais do assunto, tenha mais coisas. Mas você escutar tudo isso de um autor que você gosta é muito legal. Então, eu terminei também Silmarillion. Esqueci de falar, peraí. Eu li, então, 80 páginas nessa semana de leituras para finalizar o Dança Macabra. O Silmarillion, eu também finalizei. Faltava 100 páginas, mais ou menos, quando começou a nova semana de leituras. Terminei, gostei muito, achei o final muito legal. Ele deu uma embalada ali na metade e começou a contar uma história só e foi unindo os pontos. E o final foi muito legal. As duas últimas histórias que vai contar um pouquinho antes da Terceira Era e a Terceira Era, que inclui o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Foi muito legal, foi muito bacana dar uma pincelada. Eu já fiquei super com vontade de conseguir começar o Hobbit, talvez
Não podemos prometer muitas coisas, certo? Então eu li do Restaurante do Fim do Universo 85 páginas, que foi bem legal. Ai, tá muito massa. E ele tem 170, então na metadinha aí. Vamos ver se eu consigo terminar. Queria terminar todo esse fim de semana, esses 3 que faltam. Mas vamos ver como vai ser os ritmos de leitura. E da Volta do Parafuso, como eu disse, eu li 70. Tá bem encaminhado, quase na metade, tá bem legal. E o do Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, eu li 110. Somando tudo dá umas 450 páginas, que eu acho que aparentemente é o meu padrão de leitura, né? 500 páginas por semana. Mais que isso é meio difícil, principalmente com o Veda rolando os milhões de vídeos. Mas eu creio que no próximo mês, quando não tiver tanto vídeo pra gravar, quero me dedicar um pouco mais às leituras também. Mês que vem vão ter vários calhamaços. E vamos ver então como vai rolando. Eu pretendo então, como eu disse, na próxima semana de leituras, terminar esses 3 aqui, que eu mostrei pra vocês. O problema é o que vem depois, que eu ainda não sei. Eu não sei se eu vou pegar, porque ainda falta 3 pequenininhos que eu mostrei pra vocês na minha TBR, que são 3 menores. E ainda falta 2 quadrinhos, que eu me propus a ler. Eu acho que eu mostrei um quadrinho só, mas eu queria ler 2. Eu não sei se eu vou pegar esses, porque provavelmente não vai dar tempo. Antes de acabar o mês acaba sexta-feira que vem, eu acho. Não vai dar tempo de ler tudo. Ou se eu pego, por exemplo, Intrínsecos do mês, eu preciso ler também, porque eu tô lendo todo mês que chega, ou no máximo um mês depois pra fazer resenha pro pessoal, que eu gosto bastante, né? São experiências legais. Também chegou um livro aqui novo, de uma autora que eu gosto bastante, que eu vou mostrar pra vocês no meu book haul, então eu não sei se eu quero, se eu leio, se eu não leio ela. No caso, ele, o livro, né? Vamos esperar. E também eu não sei agora se eu já dou uma adiantada nas próximas leituras, porque pro mês que vem temos Cujo, do Stephen King, temos Nosferatu, do Joe Hill, e temos Emma, da Jane Austen, que são leituras fixas, digamos assim, que eu tenho certeza. Mas as milhões que eu quero enfiar ali, obviamente. Mas, enfim, vamos ver como vai desenrolando, qual vai ser os meus desejos na semana que vem, né? Se despertar vontade dos pequenos é pelos pequenos, se quiser ler os grandes, também lê os grandes, e a gente vai indo. Eu queria agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui. Desculpa, como eu disse, não acompanhar dia a dia. Eu vou tentar pro próximo dar uma focada melhor. Apesar de eu não prometer, porque também vem aí a última semana de Veda, eu tenho que adiantar muita coisa. Que agora eu não tenho quase mais vídeo gravado, preciso ir gravando. Mas eu vou trazendo conforme for rolando pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, se não é inscrito, curtir, compartilhar todas aquelas coisas que vocês já sabem. E a gente se vê então na semana que vem, na próxima semana de leituras.